O comentário do Evangelho de João, parte 2. Comentarista Wilson dos Santos. É bom ter você aqui. Seja bem-vindo ao canal Esperança em Deus. Não se esqueça de clicar no joinha, inscrever-se no canal e ativar o sininho. O comentário do Evangelho de João, segunda parte. Assista a primeira parte, se você ainda não assistiu. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. No capítulo 6 do Evangelho de João, encontramos um relato significativo sobre a multiplicação dos pães e o discurso de Jesus como pão vivo. Após realizar o milagre da multiplicação, Jesus se dirige à multidão que o seguia, explicando que eles o buscavam não porque entenderam os sinais, mas porque foram saciados fisicamente. Aqui estão alguns pontos importantes desse trecho. O milagre da multiplicação. Jesus alimenta uma grande multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, mostrando seu poder e compaixão. A busca pela satisfação física. A multidão continuou a seguir Jesus buscando mais milagres e satisfação física, evidenciando que estavam mais interessados nos benefícios temporais do que na mensagem espiritual. Jesus revela que ele é o pão vivo que desceu do céu, enfatizando que o verdadeiro alimento é aquele que dá vida eterna e não apenas sacia a fome momentaneamente. Ao longo do discurso, muitos se ofendem com suas palavras e não conseguem aceitar sua verdadeira identidade e missão. Esse capítulo é central para entender a proposta de Jesus como aquele que provê não apenas as necessidades físicas, mas também a salvação e a vida eterna. Muito bem. Verso 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-os? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne,
para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que eu havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe foi concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Porém, no meio da festa dos tabernáculos, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma só obra, e todos vós vos admirais. Por isso Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns de Jerusalém diziam: não é este o que procura matar? E ele aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Mas bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Porém eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele, e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Então os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes disseram: por que o não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim, como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes
enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite viera ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para sua casa. Um pouco antes, no último dia, o grande dia da festa, Jesus disse em seu discurso que era a água da vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7, 37 a 39. Essa passagem de João 7, 37 a 39 é profundamente significativa no contexto do ministério de Jesus, quando ele se apresenta como a água da vida. Está oferecendo não apenas um alívio temporário, mas uma satisfação espiritual duradoura. Essa metáfora enfatiza a necessidade humana de buscar algo mais profundo do que as necessidades físicas, como aquela multidão estava buscando. Jesus, por causa dos milagres. Isso Jesus estava ensinando para eles, que ele tinha algo mais sólido, mais duradouro para oferecer a essa multidão, se eles aceitassem o que Jesus estava a lhe oferecer. No contexto da festa dos tabernáculos, onde Jesus faz essa afirmação, a água simboliza a providência de Deus e a alegria. A declaração de Jesus convida os sedentos a se voltarem para Ele como a fonte verdadeira de sustento e vida espiritual. Além disso, no versículo 39, o evangelista explica que isso se referia ao Espírito Santo, que seria dado àqueles que acreditassem nele. Essa passagem é um convite à reflexão sobre nossas próprias necessidades espirituais e a busca por algo que sacia a sede da alma. Divisão de opiniões na multidão. Algumas pessoas reconhecem Jesus como o profeta, enquanto outras afirmam que ele é o Cristo. Há um debate sobre a origem de Jesus, com alguns crendo que ele vem da Galileia, citando que a Escritura diz que o Cristo surgirá de Belém. Guarda do templo é outro ponto também importante. Os guardas do templo são enviados para prender Jesus, mas retornam sem ele, afirmando que nunca ninguém falou como ele. Isso levanta questionamentos entre os fariseus e os líderes religiosos sobre a incapacidade dos guardas de cumprir a ordem. Fariseus e Nicodemos entram nessa história. Os fariseus criticam os guardas e mencionam que ninguém da liderança crê em Jesus. Porém, Nicodemos, um fariseu que visita Jesus à noite, defende que a lei não julga alguém sem primeiro ouvir o que ele tem a dizer. Aí a reação final. Os fariseus tentam desacreditar Nicodemos, sugerindo que ele também é da Galileia, e concluem que todos os líderes, exceto ele, estão contra Jesus. Essa passagem destaca a tensão crescente entre Jesus e as autoridades religiosas, além da diversidade de opiniões sobre quem ele realmente é. É um momento significativo que prepara o cenário para os eventos subsequentes na narrativa do Evangelho. João capítulo 8, versículo 1
ao verso 11. A mulher apanhada em adultério é levada até Jesus. A passagem que relata a mulher apanhada em adultério está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 1 ao 11. Nessa narrativa, Jesus está ensinando no templo, quando os fariseus e escribas trazem uma mulher que foi apanhada em adultério, tentando testá-lo, para ver se ele condenaria a mulher, segundo a lei de Moisés, que ordenava que tais mulheres fossem apedrejadas. Jesus, então, responde de uma maneira surpreendente. Ao invés de se pronunciar diretamente sobre a situação, ele se inclina e escreve na terra. Quando pressionado por eles a dar uma resposta, ele levanta e diz: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Depois disso, ele se inclina novamente e continua escrevendo na terra. Eventualmente, os acusadores começam a se afastar, um a um, até que só Jesus e a mulher permanecem. Jesus então pergunta à mulher: onde estão os seus acusadores? E se ninguém a condenou? Ela responde que ninguém a condenou. Jesus então declara: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Essa passagem é frequentemente citada em discussões sobre perdão, graça e a natureza do julgamento. Interessante, eles levaram a mulher que fora apanhada em adultério, mas não levou o seu parceiro. Por que eles não levaram o homem também? Ela não ia adulterar sozinha. Aí está o complô contra Jesus, para tentar condená-lo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12 a 29, Jesus se apresenta como a luz do mundo. Aqui está um resumo da passagem. Afirmativa de Jesus, versículo 12. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa declaração enfatiza seu papel como guia espiritual e a promessa de vida e direção para aqueles que o seguem. A resposta dos fariseus, no versículo 13. Os fariseus contestam Jesus, afirmando que seu testemunho não é válido, porque ele fala de si mesmo. A defesa de Jesus, versículo 14 a 18. Jesus responde que, mesmo que seu testemunho possa parecer autêntico, ele sabe de onde veio e para onde vai. Ele explica que seu juiz é o Pai e que a sua própria testemunha é válida, pois ele busca a vontade do Pai. A revelação de sua natureza, versículo 19 a 20. Os fariseus questionam sobre o seu Pai. E Jesus afirma que se eles o conhecessem, conheceriam também o Pai. Isso causa confusão e provoca um clima tenso, pois ele fala com autoridade em um lugar onde muitos o desafiavam. Previsão da morte de Jesus, versículos 21 a 24. Jesus fala sobre a sua partida e a impossibilidade dos fariseus ir para onde ele iria. Ele adverte que se morrem em seus pecados, não poderão segui-lo, apontando para a necessidade de crer nele para a salvação. Jesus e a verdade, versículos 25 a 30. Os ouvintes questionam quem ele é, e Jesus enfatiza que tudo que ele diz é baseado na verdade, que ouviu do Pai. Ele se declara que quando for levantado, muitos entenderão quem ele realmente é e como o Pai o enviou. A relação com o Pai, versículos 28 a 29. Jesus explica que seu propósito
é glorificar aquele que o enviou, que é o Pai. Observe que é no versos 12 a 20, que se trata de Jesus, a luz do mundo, Jesus declara ser a luz do mundo. Ele explica que quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus contestam seu testemunho, mas Jesus responde sobre a validade e origem divina de sua missão. Diálogos sobre a verdade e a liberdade, verso 31 a 47. Jesus fala com os judeus que acreditaram nele, afirmando que conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ele explica que quem comete pecado é escravo do pecado, mas o Filho pode proporcionar verdadeira liberdade. Confronto com os líderes religiosos, versos 48 a 59. Jesus discute com os líderes religiosos sobre sua verdadeira identidade e afirma existir antes de Abraão, usando a expressão "eu sou". Isso provoca indignação e eles tentam apedrejá-lo, mas ele se retira do templo. O capítulo é um dos que mostra o forte contraste entre a mensagem de graça e verdade que Jesus traz e os desafios que ele enfrenta da liderança religiosa de sua época. O capítulo 9 do Evangelho de João narra a cura de um homem cego de nascença. Ele foi curado por Jesus. Aqui está um resumo dos versos 1 a 41. O encontro com o cego, verso 1 a 5. Jesus vê um homem que era cego desde o nascimento. Os discípulos perguntam se sua cegueira é resultado de pecado dele ou de seus pais. Jesus responde que nem ele nem seus pais pecaram, mas que isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem nele. Jesus declara que enquanto está no mundo, é a luz do mundo. A cura, versos 6 a 7. Jesus pega um pouco de terra, faz lodo com a saliva e o aplica nos olhos do cego, instruindo-o a ir ao tanque de Siloé e se lavar. O homem obedece e retorna vendo. Reações da comunidade, verso 8 a 12. A cura chama a atenção dos vizinhos e dos que o conheciam como cego. Alguns não acreditam que é ele e perguntam: como agora vê? Ele testemunha que foi curado. Os fariseus investigam, verso 3 a 17. O homem é levado aos fariseus, que questionam como foi curado, e o homem explica. Os fariseus ficam divididos, com alguns dizendo que Jesus não pode ser de Deus, porque não respeita o sábado. Outros ponderando se um pecador poderia realizar tais milagres. Interrogatório do cego curado, versos 18 a 23. Os fariseus convocam os pais do homem para confirmar sua condição de cegueira de nascença. Eles confirmam que sim, mas evitam se comprometer sobre quem o curou, temendo represálias. Testemunho do cego, versos 24 a 34. O cego é chamado novamente e os fariseus insistem para que ele glorifique a Deus, afirmando que Jesus é um pecador. O cego responde que não sabe se Jesus é pecador, mas que, se ele curou seus olhos, ele deve ser alguém importante. Eles o expulsam por sua atitude. Jesus encontra o cego, verso 35 a 38. Jesus ouve que ele foi expulso e o encontra.
perguntando se ele crê no Filho do Homem. O homem pergunta: quem é? E Jesus se revela a ele. O cego crê e o adora. Os verdadeiros cegos. Versos 39 e 41. Jesus diz que eu veio ao mundo para juízo, para que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Os fariseus presentes perguntam se eles são cegos. É claro que sim, porque eles não estavam acreditando nos sinais e milagres que eles realizavam, mesmo aqueles cegos sendo curados por ação divina, eles não acreditavam, porque tinham um coração muito duro para acreditar que Jesus era verdadeiramente o enviado de Deus. Então eles estavam cegos, espiritualmente cegos. Quantas pessoas hoje se encontram dessa maneira? Espiritualmente cegos por não acreditar que Jesus pode restaurar a vida de uma pessoa pecadora, por mais pecado que tenha. Não é obstáculo para que Jesus possa purificá-lo de todo o pecado. Nós precisamos crer que Jesus é totalmente suficiente para prover o antídoto contra o pecado. Não existe pecado que ele não possa perdoar, mas precisamos acreditar nele. Os fariseus perguntam a Jesus se eles eram cegos. E Jesus responde que se fossem cegos, não teriam pecados. Mas como diz que veio, seu pecado permanece. Essa narrativa enfatiza não apenas a cura física do cego, mas também temas de iluminação espiritual e a verdadeira visão que se relaciona com a fé em Jesus. João capítulo 10, versículo 1 ao verso 21. Jesus diz que era o pastor das ovelhas, o bom pastor. Claro, em João 10, 1 a 21, Jesus fala sobre ser o bom pastor. Ele usa a metáfora do pastor e das ovelhas para explicar seu papel e seu relacionamento com aqueles que o seguem. Jesus afirma que ele é a porta pelas quais as ovelhas passam para encontrar segurança e quer, como o bom pastor, ele dá vida por suas ovelhas. Ele contrasta seu cuidado e sacrifício com o comportamento dos mercenários, que não se importam realmente com as ovelhas. Com esta passagem, ele enfatiza seu amor, liderança e o sacrifício que ele está disposto a fazer por seus seguidores. Jesus também disse que tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém juntar essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João capítulo 10, versículo 16. João capítulo 10 ainda, no versículo 6, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes diziam. Tornou-lhe, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. E eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim,
também eu conheço o Pai, e tu a minha vida pelas ovelhas. Existem no mundo muitos mercenários e poucos pastores. Eles querem apenas tosquiar as ovelhas, mas não querem alimentá-las com a verdade do Evangelho. Esses são chamados de mercenários. Não tem cuidado com as ovelhas. Mas o Senhor Jesus não, Ele dá a vida pelas ovelhas e veio ao mundo para salvá-las, apresentá-las ao Pai. As verdadeiras ovelhas ouvem a voz do bom pastor, que é Jesus, e seguem a Ele, não a homens desviados da verdade, que são mercenários, mas sim ao Senhor Jesus, que é o Senhor da verdade. A morte de Lázaro, capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, sua irmã dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhes os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejá-lo e torna-te para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo, a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. No capítulo 12 do Evangelho de João, narra a unção de Jesus por Maria, irmã de Lázaro. E este momento é significativo por várias razões. Aqui está um resumo dos versículos 1 a 11. Versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde Lázaro, que ele citara, morava. Versículo 2. Uma refeição foi preparada em honra a Jesus, e Lázaro estava à mesa com ele. Versículo 3. Maria pegou um frasco de nardo puro, um perfume caro, e ungiu os pés de Jesus, enxugando-os com seus cabelos. Este ato de amor e reverência era uma demonstração profunda de devoção. Versículo 4 a 6. Judas Iscariotes, um dos discípulos que mais tarde o traiu, criticou Maria, dizendo que o perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. O versículo ressalta que Judas se preocupava mais com o dinheiro do que com os pobres, pois tinha o hábito de roubar. Versículos 7 a 8. Jesus defende Maria, afirmando que ela fez isso para preparar o seu corpo para o sepultamento. Ele acrescenta que os pobres sempre estarão com eles, mas ele não estará por muito tempo. Versículo 9. A notícia do que aconteceu se espalhou e muitos dos judeus foram ver
não apenas Jesus, mas também Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Versículo 10 a 11. Os líderes religiosos conspiraram para matar Lázaro também, pois muitos estavam crendo em Jesus por causa do milagre que ele fizera. Essa passagem destaca a devoção de Maria, a crítica de Judas e a importância da morte iminente de Jesus, preparando o caminho para a sua crucificação e a sua ressurreição. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. João 12, versículo 12 a 19. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro dele, e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estavam com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura à vida, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais. Eis que toda a gente vai após ele. No dia seguinte, João 12, versículo 12, se refere à festa de Betânia. Vinham peregrinos de muitos lugares que chegaram a Jerusalém para assistir à festa da Páscoa, ouvindo que Jesus se aproximava da cidade. João 12, 13. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro. De qualquer maneira, a vinda de Jesus a Jerusalém despertaria as curiosidades das pessoas. Cristo seguiu o costume dos judeus para uma entrada real. João 12, 14. Na profecia estava predito que o Messias viria a seu reino. João 12, 15. Juízes, capítulo 10, versículo 4. E tinha este 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos. Tinham 30 cidades, as quais chamaram Avote Jair, até o dia de hoje. Essas estão na terra de Gileade. Capítulo 12, versículo 14. E 2 Samuel 17, 23. O rei dessa profecia vem montado num jumento, significando que vem em paz, pois ele é o príncipe da paz. Os gregos visitam a Jesus. João 12, versículo 20 a 36. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaída, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito frutos. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me
desta hora, mas para isto vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido a lei, que o Cristo permanece para sempre. O que dizes, tu, que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Então essa afirmação é muito importante. Imediatamente após os fariseus se queixarem de que toda a gente ia atrás de Jesus, apresenta-se um grupo de gregos que tinham subido a adorar no dia da festa. João 12, versículo 20. Queriam ver Jesus pelo fato de haverem subido a adorar. Deduz que eram prosélitos, haviam aceitado a fé judaica. Eles também tinham sido informados das grandes obras realizadas por Cristo em Betânia. A chegada da hora de Cristo. João 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes.
Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito. Então testificou e disse: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando um bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me, a menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja cumprido. O meu mandamento é este, que eu vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tenho dito. E eu não vos disse isso desde o princípio.
porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Capítulo 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Capítulo 17. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. Eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creio que me enviaste. Jesus orou por si mesmo e agora ele ora por todos os crentes. E não roga somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amados a eles, como me tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amas antes da fundação do mundo. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Jesus ser preso. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do rio de Cedron, ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas tomado uma companhia de soldados e alguns criados dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Eu sou. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir esses, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco.
Porém Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a escolta, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. Jesus foi levado perante Anás e Caifás, e conduziram-no principalmente Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados, que tinham feito brasas, e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. O sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? E Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe então: não és tu também um de seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez. Logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, chamou Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim, que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa?
Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram roupa de púrpura, e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos, clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu a resposta. Disse, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se solta este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilato este dito, levou Jesus fora, assentou-se no tribunal, no lugar chamado Listróstotos, e em hebraico, Gabatá, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. Então disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei senão a César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num sope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia do sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: Verão aquele que trapassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos
que ele permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigiu de noite a Jesus, levando quase 100 arradas de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer, na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhes eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera essas coisas. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Quanto a Tomé, que antes não tinha crido sobre a ressurreição de Jesus, Jesus aparece para ele e diz para ele: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Capítulo 21, versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante,
da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tanto, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se e por-lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Este é o final do livro Evangelho de João. Se você gostou, clique no gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você possa receber notificações de novos vídeos que irei gravar. E espero que você tenha gostado dessa narração e dos comentários que eu fiz no decorrer do vídeo. E até breve. Um abraço para você.